Gente, bom dia, a paz do Senhor a todos e todas. Nesta manhã eu quero trazer a meditação da palavra do Senhor para nossas vidas. O texto que nós vamos estar meditando nesta manhã, ele fala em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que ele fala: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela não advenha a maior abastança. Queridos, nessa manhã nós vamos estar falando um pouco sobre ser fiel na dificuldade. Se nós pararmos para poder olhar o texto e analisarmos um pouco desse texto de Malaquias, nós vamos ver que Deus fala com o povo, chamando o povo à fidelidade, Mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento de luta, Deus chama o povo para ser fiel, E quero trazer isso para a gente nessa manhã. O primeiro ponto que eu quero destacar nessa mensagem é exatamente a questão da fidelidade. A fidelidade para com Deus, existem dois tipos de fidelidade: a fidelidade nossa com Deus e a fidelidade de Deus para com a gente. A fidelidade nossa, de Deus para com a gente, ela vai ser sempre fiel, ela vai sempre acontecer. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa a situação que nós estejamos passando, Deus vai sempre ser fiel com tudo aquilo que Ele fala, e tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Não adianta que o que Deus falar, Deus vai cumprir. Por isso que nós vamos olhar na Bíblia e vamos perceber que existe um Deus que fala muito pouco. Existe um Deus que fala pouco, mas porém tudo que Ele fala, Ele mantém a palavra e Ele cumpre. Então Deus vai ser sempre fiel para conosco. A grande questão, e aí nós vamos entrar no outro tipo de fidelidade, que é a nossa fidelidade para com Deus. Sabe, queridos, muitas das vezes eu e você, nós só somos fiéis com o Senhor, quando está tudo bem, quando está tudo lá em cima. Agora, quando a situação aperta, quando a dificuldade surge, quando isso acontece, nós sabemos que fica difícil ser fiel para com o Senhor. Fica difícil sermos fiéis para com Deus. E é nessa questão aí que eu quero entrar com vocês nessa manhã. Não importa a dificuldade, não importa a barreira, não importa o que estamos enfrentando, nós temos que estar sempre sendo fiel para com o Senhor. E eu não estou falando aqui apenas de ser fiel em dízimo e oferta, não. Estou falando de ser fiel com Deus em tudo. Porque a nossa fidelidade com Deus vai abrir vai ampliar os nossos horizontes, vai derramar mais bênçãos sobre as nossas vidas, E tem um fator interessante: a nossa fidelidade para com Deus vai abrir caminho para a nossa herança. Queridos, porque nós somos filhos, nós temos direito à herança que Deus nos prometeu. Então a nossa fidelidade para com Deus, ela vai sempre abrir esse caminho. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, que está exatamente aí nesse versículo 10, percebam bem que Deus fala que para que haja mantimento na minha casa, E quando Deus fala isso, Deus está mandando trazer para poder haver comida, para poder haver mantimento para suprir. E não é só mantimento material, não é só mantimento em matéria de alimento, é todo tipo de mantimento. Então, Deus está sempre esperando a nossa fidelidade para que Ele possa ter mantimento na casa dele. Pastor, Deus precisa disso? Não. Deus não precisa disso porque Ele é dono do ouro e da prata. Mas, através disso,
nós manteremos a nossa fidelidade para com Deus e conseguiremos ajudar o próximo. Conseguiremos ajudar as pessoas. O terceiro ponto que eu quero trazer para você é que sem fidelidade é impossível de caminhar. Sabe, queridos, fidelidade com Deus é igual fidelidade no casamento. A partir do momento que a gente não consegue cumprir a primeira, dificilmente nós vamos conseguir cumprir o restante. Nós vamos conseguir nos mantermos fiéis. Né? Quantos e quantos casamentos aí nós estamos vendo que tem se acabado e principalmente estourou, segundo a estatística, o número de divórcios, né? Aumentou em muito, envolvendo nessa pandemia aí, envolvendo questões e falando sobre fidelidade. Então, querido, ser fiel com Deus vai abrir mais portas do que a gente possa imaginar. Pastor, eu não tenho muito, eu tenho pouco. Deus não olha a quantidade que você tem, Deus olha o teu coração. Deus olha se você é fiel dentro do teu coração. Deus fala com você dentro do teu coração. E Deus está querendo dizer para você nessa manhã, seja fiel. Manifeste a tua fidelidade. Continua sendo fiel que minhas portas vão se abrir. Continua sendo fiel que eu vou abençoar. Continua sendo fiel que eu vou derramar a minha vida, a minha glória sobre você. A fidelidade, ela é uma das chaves que abre as portas das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, né? E outro fator interessante, o quarto fator nisso, é que ser infiel com Deus é sinal de retrocesso na nossa vida. Veja bem, quando o povo ele não era fiel, era como se o povo voltasse no tempo de escravidão. Era como se o povo voltasse lá atrás. Era como se o povo voltasse na situação que estava passando lá no Egito. Então, quando nós não somos fiéis para com Deus, é como se nós estivéssemos aceitando a vida que estávamos levando antes de conhecermos a Jesus. Veja, a fidelidade ela caminha lado a lado com tudo que a gente faz na nossa vida. Se nós somos fiéis para com Deus, o mantimento na nossa casa vai começar a sobrar. Se nós somos fiéis para com Deus, o nosso trabalho começa a prosperar. Se nós somos fiéis para com Deus, a nossa caminhada começa a florescer. Se nós somos fiéis para com o Senhor, as coisas começam a dar certo. Se nós somos fiéis para com Deus, as coisas começam a mudar na nossa vida. A provisão do Senhor começa a aparecer. E tudo é uma questão de fidelidade, né? Essa palavra fidelidade. É uma palavra que Deus mostra muito na Bíblia, no decorrer do Antigo Testamento. E no Novo também, quando ele fala da oferta da viúva, né? Que a oferta da viúva foi melhor do que qualquer outra oferta que foi depositada ali, né? Então, nós temos que ser fiéis com o Senhor. E nesse período que nós estamos passando de pandemia, de portas fechadas, de dificuldade, né? Nós temos que ser ainda mais fiéis para com Deus. Porque é nesse momento que Deus quer ver se nós somos fiéis. Olha para Jó. Jó ele tinha tudo. Deus abençoava Jó em tudo. Mas no momento em que Jó piorou, as coisas pioraram na vida de Jó, Jó nunca deixou de ser fiel para com Deus. Ficava sem amigo, ficava sem família, ficava sem tudo, mas nunca deixou de ser fiel para com o Senhor. Né? Tanto é que ele termina o livro de Jó falando: antes os meus olhos te conheciam de ouvir falar. Antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Né? E nós temos que ser fiéis em tudo, gente. Não adianta ser fiel somente no dízimo, na oferta, e nos nossos atos nós não somos fiéis. A fidelidade do Senhor, ela paira sobre tudo. Sobre tudo. Na nossa forma de agir, na nossa forma de vestir, o que a gente fala, o que a gente não fala.
Nós temos que honrar a Deus em tudo. Isso me lembra um filme muito interessante. Se você tiver tempo, assista, que fala sobre o desafiando gigante. Uma parte do filme fala de um cara que descobriu que era estéril, não podia ter filhos, a vida dele desmorona, perto de ser mandado embora, e é nesse momento que ele se apega mais com Deus, que ele está ali com o Senhor, que ele é fiel a Deus nesse momento, e Deus honra a vida dele. Deus dá uma virada na vida dele em todos os sentidos. Queridos, não importa o que a gente está passando, não importa o tamanho da luta que estamos enfrentando, se nós formos fiéis com Deus, Deus vai mudar a nossa vida em tudo. Em tudo e em todas as formas. É essa a mensagem que eu deixo para você nessa manhã. Seja fiel para com Deus e Deus vai ser fiel para você. Que Deus te abençoe nessa manhã em nome de Jesus.